Olá, estamos aqui nesse podcast hoje, é o podcast dos trabalhadores. Uma grande bênção e satisfação poder estar aqui com você hoje. A gente está falando sobre trabalho, estou aqui no meu trabalho, inclusive, e a gente vai estar discutindo e falando sobre esse assunto que é tão importante na vida de tantas pessoas, tá? Vamos deixar uma canção rolando aqui até que mais pessoas possam entrar. Toque em Mim de Novo ao vivo, tá entrando com vocês. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Sim. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia! Eu lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Diga que você se rende. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Deus, eu não me vejo sem tua presença. A verdade da palavra de Deus nas ondas da sua rádio. Que
bênção! Hoje a gente está aqui falando sobre trabalho, né? Nós vamos trazer aqui alguns versículos com respeito ao trabalho. Deus, ele abençoa o trabalhador. Deus, ele tem um plano para a vida de todo trabalhador, né? Isso é maravilhoso. Esse podcast é muito especial. Podcast muito bacana, porque nós estaremos falando sobre trabalho. Uma salva de palmas aos trabalhadores. Poder trabalhar é uma bênção, poder trabalhar é uma maravilha, mas o trabalho não pode ser o foco principal da nossa vida. Tem gente que coloca o trabalho à frente de tudo, né? Eu hoje, por exemplo, estou aqui no meu trabalho, estou aqui com os clipes na mão, com a agenda na mão, estou aqui também com o WhatsApp do outro lado, também estou atendendo aqui no meu estabelecimento, estou vulnerável aqui a um dia de trabalho. Mas estou aqui também pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver. Nós trabalhamos para nos regozijarmos do nosso trabalho. Nós trabalhamos para que nós possamos desfrutar do bem do nosso trabalho. Nós não trabalhamos para desfrutar tão somente. Nós vivemos do trabalho. Tem tanta gente que trabalha e não desfruta do seu trabalho. Que tristeza, não é? Pessoas que trabalham tanto, pessoas que discorrem tanto no seu dia a dia, a respeito dos seus assuntos pessoais, dos seus assuntos trabalhistas, né? Pessoas que vão de um canto a outro correndo atrás de ganhar muito dinheiro. Só que se ganhasse muito, se ter muito dinheiro fosse bom, fosse tão bom dessa forma como as pessoas falam, então não ficaria tudo aqui, né? Depois que a gente partisse, a gente levaria junto com a gente. Então o que nós ganhamos com o fruto do nosso trabalho, e nós devemos trabalhar, porque sem trabalho a gente não tem dinheiro, e sem dinheiro a gente não tem vida. Então quer dizer que o dinheiro também é uma espécie de vida. O dinheiro é uma espécie de vida e que sem ele a gente não sobrevive. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas. E como que as minhas filhas vão tomar o leite? Como que minhas filhas vão comer? Elas não têm idade para trabalhar, então quem vai fazer tudo isso sou eu. Trabalhando, eu, a minha esposa. Nós vamos correr atrás para dar o sustento. Sim, e com isso as coisas vão acontecendo, vai sendo tudo encaminhado segundo a vontade de Deus, e aí as nossas filhas vão sendo abençoadas, nossa família vai sendo abençoada através do trabalho. Também nós vamos desfrutar, porque Deus prepara bons momentos, não é só trabalhar não, Deus prepara bons momentos. É como vem aí Casa do Pai de Thales Roberto. Tá chegando com vocês aí, Thales Roberto. Daqui a pouquinho eu já volto com você trazendo alguns alguns versículos com respeito ao nosso dia de trabalho. Fique com Deus, estamos juntos aí até o final dessa programação. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta
da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. A verdade da palavra de Deus nas ondas da sua rádio. Eu quero deixar um abraço a todos aqui. A gente esteve ouvindo o Thales Roberto agora. Um abraço para o nosso querido Thales Roberto aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero deixar um abraço aqui mais que especial. Um abraço mais que especial para todos os clientes. É isso aí. Para todos os nossos clientes, para todos os nossos fregueses, para todos aqueles que frequentam, né, o seu estabelecimento, o nosso estabelecimento, aqueles que compram o nosso produto. Quero deixar um grande abraço para todos vocês. O podcast de hoje fala sobre trabalho. O podcast de hoje fala sobre trabalho. Nós temos uma programação muito extensa hoje. Nós temos bastante coisa para falar. Porque nós devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? É bom trabalhar para obter o nosso sustento. E Deus se alegra de pessoas que trabalham e não são preguiçosas. Esses dias, no domingo, eu tive falando sobre preguiça. A preguiça, se tem algo bom na preguiça, é aquele bichinho preguiça, o bicho preguiça. É ele que tem que estar lá, é ele que tem que ter o nome de preguiça mesmo, que é o privilégio é só dele ficar lá no meio do mato. Fica lá. Só que ele tem que ir atrás do sustento dele, ele tem que ir atrás do dele, ele tem que ir atrás, porque todo animal precisa comer, todo bicho precisa comer, ele tem que ir atrás do dele. Se ele ficar todo o tempo ali sustentando aquele que é o próprio nome dele diz, ele vai morrer de fome. Então a gente tem que ir atrás do nosso, fazer o que é nosso. Deus, ele se alegra sim com pessoas que trabalham, só que não vivem para o trabalho, né? As pessoas não vivem para o trabalho, elas trabalham para poder viver. E é esse o contentamento de Deus sobre muitas e muitas pessoas. Colossenses capítulo 3, no verso de número 23, vai falar: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha que coisa linda, né? Tudo que nós fazemos, o nosso trabalho, seja carpir mato, seja construir uma casa, seja na área da tecnologia, seja na área
das obras que você faz com as suas mãos, a sua escultura, seja pintar um quadro, seja qual for a sua profissão, advogar, seja qual for a sua profissão, desde um oficial de justiça até alguém que exerce a função de um carcereiro na área jurídica, bem como também alguém que constrói uma casa, como um pedreiro, seja qual for a profissão, não importa qual, seja um lixeiro. A profissão de um lixeiro é tão digna quanto a de um professor, quanto a de um empresário. Seja qual for a sua profissão, tudo que você fizer, faça de todo o teu coração. Faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Se você começar a tratar o seu trabalho, começar a tratar o que você faz como se fosse para o próprio Deus, então você vai ver que a bênção, você vai ver que o seu trabalho fluirá de uma maneira diferente, de uma maneira grandiosa. Que maravilhoso poder estar aqui hoje, falando a respeito de fazer as coisas bem. De fazer as coisas bem, fazer as coisas de todo o coração, como que para o Senhor. Colossenses 3:23, tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que bonito! É muito especial estar aqui hoje junto com você, porque aqui nós podemos desfrutar de grandes bênçãos e hoje nós estamos falando de trabalho. Deus me inspirou a estar fazendo esse programa aqui agora, esse podcast aqui agora, porque estive pegando aqui alguns materiais do meu trabalho. Eu falei, poxa vida, né? Quantos cristãos também estão trabalhando nesse momento? Muitos deles estão desanimados. Alguns falam, eu quero viver só da igreja, quero viver só da obra, só da igreja. Mas não é assim que funciona. Sem o trabalho secular e comum, como que nós vamos trazer sustento para a igreja? Então você traz sustento para a igreja quando você é um trabalhador comum. Quando você é um trabalhador comum, você traz sustento para a igreja. Você entendeu? Então somos nós que suprimos a necessidade da igreja. Tem gente que quer viver de vida tranquila, mas não existe. O descanso é lá no céu. A preguiça não é uma coisa boa para nós. Tá bom? Nós vamos ouvir aí Bendito Serás. É um dia de trabalho, é um dia de bênção, é um dia de se alegrar. Fica essa canção, a gente volta daqui a pouco com você para o tema Dia de Trabalho. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se
se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Ele engrandecerá teu nome. O teu nome, teu nome. A verdade da palavra de Deus nas ondas da sua rádio. Muito bem, a gente está aqui nessa programação. Hoje estamos falando de trabalho. A Bíblia fala sobre trabalho na Escritura, é isso mesmo, a Bíblia fala sobre trabalho. Nós estamos aqui hoje para discorrer desse assunto maravilhoso. Eu estou aqui no meu trabalho, estou aqui trabalhando, então com certeza você pode ouvir algumas pessoas falando por aqui, talvez você pode ouvir alguns chiados através do microfone, mas nós estamos fazendo a programação aqui e nós queremos falar da palavra de Deus, bem como nós queremos alertar a não deixarmos o Senhor de lado, a não deixarmos Deus de lado por causa do trabalho, porque nós devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Sabe, Deus ele se alegra com pessoas que trabalham, mas ele não se alegra com pessoas que são preguiçosas. Pessoas preguiçosas não encontram o favor de Deus. A gente falou sobre preguiça agora há pouco. Efésios, no capítulo de número 6, verso de 7 a 8, nós vamos encontrar o seguinte texto, hoje falando sobre trabalho. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Você vê que a palavra de Deus sempre está apontando para que nós venhamos colocar o nosso coração e fazer as coisas como se fosse para o próprio Deus em tudo aquilo que a gente faz. A palavra de Deus em todo o tempo está apontando para a gente fazer as coisas como se fosse só para Ele. Porque quando fazemos as coisas para o homem ver, quando fazemos as coisas para o homem se agradar, nós erramos o alvo. O cristão tem que fazer as coisas para Deus. O cristão tem que fazer as coisas para Deus se alegrar. Eu estou aqui hoje fazendo algo para Deus.
Eu estou aqui trabalhando hoje para a glória de Deus. Eu estou aqui cuidando da minha agenda, recepção, estou cuidando de tudo que eu tenho que cuidar para a glória de Deus. Bem como eu estou aqui transmitindo esta programação, fazendo podcast exatamente para agradar a Deus. Eu não estou aqui fazendo algo para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus. A palavra de Deus sempre aponta para isso. Ele diz: sirvam aos seus senhores de boa vontade, no Efésios capítulo 6, 7. Sirvam aos seus senhores, está falando do seu patrão. Isso fala do seu patrão. Como você trata o seu patrão. Você trata o seu patrão, olha, tem que servir ali como se fosse para o próprio Deus. Ele não é um Deus, mas você tem que servir ele como se fosse para o próprio Deus. Aqueles que têm patrão, eles devem executar o seu trabalho como se fossem para Deus, sem que haja um coração duro, um coração endurecido, um coração mau e perverso, mas que aqueles que têm patrão possam amar os seus patrões e trabalhar fazer o seu trabalho bem feito, como se fosse para Deus. Não importa se você é patrão ou se você tem o patrão. O importante é que você está executando um trabalho, e esse trabalho sendo executado, está sendo executado como se fosse para o próprio Deus. Eis aí a grande sacada, eis aí a grande diferença, o grande diferencial. Malaquias 3,18 fala: então vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Eis aí a grande charada. Quando a gente está fazendo a coisa para Deus é diferente. Quando nós estamos fazendo a coisa para o Senhor é tudo diferente. Tá bom? A gente está aqui hoje falando sobre trabalho, é uma bênção. O texto da palavra de Deus fala que aqueles que têm patrão, que eles tenham patrão de boa vontade, como servindo ao Senhor e não ao homem. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. Sabe, a pessoa pode, olha, o texto fala sobre escravidão. A pessoa ela pode ser até um escravo, mas se ela está dentro dessa escravidão e tratando aquele cujo qual está sendo subordinado, tratando o seu subordinado, né, aquele que está acima dele, né, o senhor ali no caso, com S minúsculo, tratar como se fosse para o próprio Deus, até da escravidão Deus vai te tirar. Até da escravidão Deus vai te tirar. Sabe por quê? Porque Deus traz recompensa de um trabalho justo, de um trabalho honesto, de um coração puro. Deus ele livra. Agora aquele que tem um coração sujo, um coração perverso, aquele que só pensa o mal, aquele que só quer fazer o mal, aquele que só quer levar vantagem, esse daí Deus não vai agir sobre a vida dele. Deus só age sobre a vida de quem tem um coração sincero. E tudo isso para glorificar a bondade de Deus, para glorificar como Deus ele é bom, como ele é puro, como ele é maravilhoso, que nele não há pecado e que não conseguimos convencer a Deus ou executar qualquer obra se o coração não estiver purificado. Em todas as áreas da nossa vida, somos chamados para ser testemunhas do amor, e é o amor de Deus. Incluído nos nossos trabalhos, tudo isso está incluído no nosso trabalho. Em todas as áreas da nossa vida, somos chamados para ser testemunha do amor de Deus, incluindo no nosso trabalho. Sabe, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente executa, tudo aquilo que a gente possa fazer, desde o serviço doméstico, alô, dona de casa, o serviço doméstico, o serviço no campo, o serviço rural, no caso, o serviço na cidade grande, não importa, nós somos chamados para ser uma testemunha de amor, do amor de Deus. Isso está incluso no nosso trabalho. Está incluso sim no nosso trabalho. A gente executa para a glória de Deus. A gente faz para a glória de Deus. A gente trabalha para a glória de Deus. Tudo isso é muito maravilhoso. Sabe, o nosso trabalho sendo executado com o coração em Cristo. A gente tem que fazer o seguinte.
Quando a gente... Deixa eu chegar aqui bem perto aqui do nosso microfone. A gente precisa acordar de manhã cedo e falar com Deus. Colocar nossa vida nas mãos do Senhor, orar a Ele, falar: meu Deus, que nesse dia eu possa trabalhar como se fosse para Ti. Eu possa trabalhar e ver o fruto da Sua recompensa. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã. Ore logo cedo, antes de sair para o trabalho. Coloque nas mãos do Senhor. Peça a Ele que você quer a recompensa dEle e não a recompensa do homem. E depois você vem aqui e você me conta como testemunho como que é diferente fazer as coisas para Deus. Nosso trabalho é uma bênção e nem sempre o nosso trabalho é uma bênção, mas nem sempre o nosso trabalho ele vai bem. Às vezes tem dias que o trabalho vai mal, vai de mal a pior. Tem dia que a gente não está legal para trabalhar. É como está aqui na programação, fazendo podcast. Deus tem um chamado sobre a minha vida. Eu sou o pastor Rodrigo Laranjeira. Deus tem um chamado sobre a minha vida, sobre o pastor Rodrigo. Só que não é toda hora, todo tempo que eu tenho vontade. E muitas vezes Deus está chamando para estar aqui, fazendo a obra de Deus, e a minha carne não quer, mas eu venho fazer aquilo que Deus manda. Eu venho fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então eu executo a vontade de Deus, a recompensa vem de uma maneira maravilhosa. Essa canção que eu vou soltar ela aqui agora, ela foi desde o começo da minha conversão. Músicas que, aliás, da minha infância, quando os meus pais começaram a ir para a igreja, e aí eu comecei a acompanhá-los até um dia ter um encontro com Jesus, e essa canção tocava lá em São Paulo, capital. Então eu ouvi essa canção e tocava no meu coração, tocava na minha alma, e até hoje guardo comigo as memórias da infância pura. Tá aí, Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, Por Eu Te Amar. Sujeitos lá na cruz, eu quero ver o mundo, o pecado e minhas vontades, sujeitos lá na cruz. Me leva pra cruz, Senhor. A verdade da Palavra de Deus nas ondas da sua rádio.
Graças a Deus. Estamos aqui hoje falando sobre trabalho, o Dia do Trabalhador. Hoje não é o Dia do Trabalhador, né? Dia do Trabalhador acho que é 1 de abril, nem me lembro agora que dia que é o Dia do Trabalhador. Mas a gente está falando sobre trabalho, né? Nós estamos falando hoje sobre trabalho. Deus dignifica, né? Deus dignifica a vida do trabalhador. Já dizia aí a máxima, né? Deus ajuda quem cedo madruga e sai para trabalhar. Então Deus vai abençoando a vida daquele que está em busca do seu. Deus não abençoa aquele que cruza os braços, né? Isso é símbolo de preguiça. Cruzar os braços é símbolo de preguiça, de não querer executar, fazer uma obra e conquistar as coisas através do seu desempenho, do seu trabalho. Deus hoje certamente tem uma palavra para o teu coração e nós estamos aqui transmitindo ela em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, o verso 14 a 15 diz: façam tudo sem se queixar, sem queixa, nem discussão, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Façam tudo sem queixa. Tem muita gente que reclama demais. O motivo de escravidão no deserto do povo de Deus foi a reclamação. Nós devemos deixar as queixas, entender que o trabalho não é fácil para ninguém, que todos nós temos que trabalhar, não há uma pessoa sequer que não precisa trabalhar. Sabe, eu fico observando as crianças, elas não têm compromisso algum, elas não sabem nem o que vão fazer quando crescer direito. Elas não têm nem noção disso. A gente não pergunta: o que você vai ser quando crescer? A gente pergunta para eles: o que você vai ser, não é mesmo? A gente pergunta: o que você vai ser quando crescer? E a criança responde: eu vou ser um médico, eu vou ser um veterinário, eu vou ser um jogador de futebol, eu vou ser um radialista, eu vou ser um pastor, que nem o pastor aí é. Eles não têm noção de quanto que eles terão que batalhar, que treinar, terão que estudar, terão que se preparar, enfrentar oposições, porque para mim estar aqui falando com vocês, quantas oposições eu tive que enfrentar, quantas coisas eu tive que aprender, que eu tive que passar para estar aqui falando, para hoje não falar besteira, para hoje não somente não falar besteira, mas para estar aqui. Muitas pessoas se posicionaram contra a minha vida, sabe? Eu aprendi a não se importar com a opinião alheia, mas olhar para a vontade de Deus para o meu coração, para ver aquilo que Deus tinha para mim, para encontrar o plano de Deus para a minha vida. E isso me fez estar aqui. Eu estou aqui hoje para isso, para levar mais e mais pessoas a conhecerem o plano de Deus para as suas vidas. O plano de Deus é maravilhoso, e ainda mais maravilhoso é por causa da graça de Deus. A graça significa favor imerecido. A graça significa favor imerecido. Então Filipenses fala: façam tudo sem queixa, nem discussão, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Coisa maravilhosa. A gente tem que ser irrepreensível, tem que levantar cedo, a gente tem que ir em busca de cumprir o nosso trabalho, seja no serviço doméstico, seja no serviço secular, seja no serviço à obra de Deus, nós executamos. Sabe que irrepreensível é aquele que está com a mão na massa. Né? Quem está com a mão na massa, ele não é repreendido porque ele está em serviço, está executando, está em trabalho. Mas aquele que não está com a mão na massa, meu querido, minha querida, quando o Senhor da obra chega e vê alguém de braços cruzados, com preguiça, sem querer realizar a obra, então logo vem a repreensão. Tem gente que precisa usar a sabedoria, o entendimento, e assim vai ser, tá?
Eu gosto de trabalhar ouvindo sempre textos da Palavra de Deus, eu coloco na Bíblia áudio. E agora nós vamos começar a leitura de Efésios. Nós vamos estar preparando aqui no nosso estúdio também outras leituras de outros livros. Mas nós vamos deixar aqui com todos a leitura de Efésios nesse dia de trabalho, tá bom? Viva não para o trabalho, mas trabalhe para viver. Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas
para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho. Você está ouvindo aí Efésios, continue firme nessa programação. Hoje a gente está falando sobre trabalho, o trabalhador. Hoje a gente está no trabalho e é uma grande bênção, tá bom? Você ouve através desse podcast, é abençoado na sua vida. A gente volta e continue com Efésios. Sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher,
como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo.
aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Oh Deus, te damos honra, te damos glória. A ti, Deus, teu é o poder, pra sempre, pra sempre, oh, pra sempre. Te damos honra, oh, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de
caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai, do meu. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, nos braços do meu pai. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Glória a Deus. Deus está aqui. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a
amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Yeah, yeah, yeah. You know, yeah. Na 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 na. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Na, 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 na. Deus está aqui. Yeah, 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 yeah. I know. Posso sentir o seu amor por mim. Deus está aqui. Posso sentir sua presença. Lembro quando
novo receber. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Diga que você se rende. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Deus, eu não me vejo sem tua presença. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para
Você está ouvindo aí Gabriela Rocha, Gabriela Rocha, grande bênção, creio que tu és a cura. Essa canção aí tem manifestado tanto poder de Deus sobre a vida das pessoas. Daí a pouco o Chuim no mundo inteiro, onde quer que essa canção toca, muda a vida das pessoas, não é mesmo? Hoje nós estamos aqui falando de trabalho, hoje é o dia do trabalho, hoje não é 1º de abril, mas é dia do trabalho, né? É 1º de abril que é o dia do trabalho? 1º de maio. 1º de maio que é o dia do trabalho, é isso aí. Hoje a gente está aqui trabalhando, está todo mundo, é o trabalho doméstico, é o trabalho secular, é o trabalho de todas as áreas. Tem gente que fala, eu quero viver só da igreja, mas eu falo, mas se viver só da igreja, da obra de Deus, como que a gente vai pagar as contas da igreja? Tem que valorizar o trabalho do lixeiro, o trabalho do cabeleireiro, o trabalho secular, o trabalhador liberal de todas as formas, o empresário que fornece o plástico, que faz aí o tapoer e tantas coisas outras aí, a gente tem que estar valorizando. Como hoje nós estamos falando sobre trabalho, então nós devemos entender que trabalhar, a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, porque Deus ele se agrada de pessoas que trabalham. Deus ele se alegra de pessoas que batalham, que vão para a luta, mas ele não gosta de pessoas preguiçosas. Preguiça é só o bicho que vive no mato mesmo. Preguiça é só o bicho que vive no mato na nossa vida. Não pode existir essa coisa aí, tá bom? A nossa programação vai ficando hoje por aqui. Eu tenho muito trabalho. Minha agenda está ficando cada vez mais cheia aqui no meu trabalho. Hoje eu estou aqui no meu escritório, estou aqui na minha recepção fazendo esse trabalho e Deus tem tocado no nosso coração. A qualquer momento desse você pode estar entrando aí através do Spike Rádio. Baixa o aplicativo aí, Spike Rádio, e você será tremendamente abençoado. Algumas pessoas aqui pediram para mim deixar uma palavra. Já deixei algumas palavras hoje, alguns textos da palavra de Deus, versículo. E agora eu vou deixar uma palavra do Senhor aqui de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. O que as suas mãos tiveram que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Trabalho é agora, o descanso é depois. Então a gente vai ficando por aqui nessa programação. Hoje, terça-feira, nossa próxima reunião, nosso próximo encontro é na quinta-feira, Rua João Gelmin 97, Jardim Brasil, junto ao bairro do Zanaga, tá bom? Atrás da caixa d'água do DAI, nós estamos ali de braços abertos em nome de Jesus. Nessa quinta-feira nós teremos de volta a presença ilustre do pastor Aranjeira, de volta ali para nos abençoar, tá bom? Qualquer momento desse entramos de volta, nós estaremos aqui para te abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique com ele, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.